1 João capítulo 1, versículos 8 até o capítulo 2, versículo 2. E hoje vamos ver o equilíbrio que a Bíblia nos traz, nem exaltados nem abatidos. 1 João 1,8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, amor, misericórdia e pela tua palavra, Senhor. Nesses dias, Senhor, onde muitas e muitas pessoas têm tido uma visão equivocada de si mesmos, Senhor, algumas com o ego muito inchado, outras com o ego, Senhor, extremamente murcho, Senhor, tendo uma visão desequilibrada, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê a visão equilibrada, uma visão que seja bíblica, Senhor, e que possamos entender aquilo que somos, mas também quem temos em nosso favor, Senhor. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, aplique a mensagem, esteja com aquelas pessoas que não puderam estar aqui, Senhor, por motivo de doença ou outros motivos, Senhor, e posteriormente verão o sermão, Senhor, para que todos nós como igreja venhamos, Senhor, a caminhar juntos, Senhor, naquilo que o Senhor quer para nós, Senhor. Também oro por mim, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Estou um pouquinho rouco, então já peço escusas. Nós vivemos no mundo, vivemos uma sociedade onde a gente tem de tudo. A gente tem gente que acredita que é a última bolacha do pacote, né? Tem gente até mesmo que diz que o Ayrton Senna não serve para ser uma fonte de inspiração, né? Tem gente falando isso. Tem gente que acha que consegue fazer todas as coisas possíveis. Tem gente também que se vê como nada e fala, eu não vou nem para a igreja, eu não vou nem servir a Jesus porque eu sou realmente um baita de um pecador e Deus não vai me aceitar. Então a gente vive épocas de extremos, épocas de pessoas que não compreendem quem são, mas também não compreendem quem é Deus e quem é o Senhor Jesus. Ali em 1 Coríntios, capítulo 4, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 em diante, diz o seguinte: que os homens nos considerem como ministros de Deus e mordomos dos mistérios de Deus. Ministro aqui é Rupérez, né? Que é a ideia de o cara que está lá debaixo do navio remando sem ninguém ver, esse é o ministro. A expressão ministro é exatamente isso. O cara é ministro, é o negócio, o cara que faz o, né, lá remando, lá no porão do navio, né? Na antiguidade era isso, né? Aí continua: além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem tampouco eu julgo a mim mesmo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também entrará à luz das coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o louvor de Deus. E eu, irmãos, apliquei estas coisas de não julgar a mim mesmo, de não me sentir culpado, de não colocar a minha aprovação no olhar humano. Apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendeis a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Isto é, não quero que vocês pensem nos homens além do que está escrito sobre os homens, além do que demonstra que os homens são. Por isso eu, Paulo, eu não me importo em ser aprovado por vocês, não me importo nem mesmo ser aprovado por mim, eu me importo ser aprovado por quem? Por Deus. Isso é uma libertação da opinião alheia, isso é maravilhoso, embora você não vá viver com uma pessoa que não se importa com os outros, mas você deve saber que a tua principal aprovação não é nem sua, nem dos outros, é de Deus.
Agora, por que isso é importante para a gente? Porque vivemos num mundo onde nós não nos conhecemos. Nós devemos saber quem nós somos, para ter uma visão equilibrada de nós, e quem Cristo é, para que essa visão de nós não nos faça ficar prostrados. Porque existem dois extremos, a pessoa que acha que não deve nada a Deus, e a pessoa que acredita por dever a Deus, não pode mais ter um relacionamento com Deus. São coisas absolutamente antibíblicas. Né, absolutamente antibíblicas. Embora nós caiamos e tenhamos uma natureza pecaminosa, vamos falar sobre isso, nós não somos demônios. Certa feita, um conhecido pregador calvinista disse que um bebezinho é a coisa mais próxima do demônio que tem. Isso é um absurdo, porque um bebezinho é a imagem de Deus. Claro que uma imagem deformada também, desde que nasce, mas ainda assim é uma imagem de Deus, coisas que os demônios não são. Então a gente não pode ficar com esses dois extremos. E para isso a gente tem que ir para o texto. E o texto vai nos mostrar primeiro quem nós somos, né? Que nós temos uma raiz maligna e temos uma vida com falhas, mas também vai demonstrar quem Cristo é. Cristo é nosso aliado, Cristo é nosso auxílio. Mas para que eu entenda que Cristo é meu auxílio, eu preciso entender quem eu sou e por que eu preciso de auxílio. A questão não é apenas ser evangélico, a questão é, você sabe quem você é aos olhos de Deus? E eu sei que tem uma música que você deve ter ouvido, né? Você é precioso, mais raro do que o puro ouro de Ufi. É uma música assim, né? Que é uma bobagem teológica gigantesca essa música. A música musicalmente é ruim e antibíblica, né? Antibíblica. Você não é a última bolacha do pacote. Então, o que nós somos? Primeira coisa para entender o que nós somos, para ter uma visão equilibrada. Nós temos uma raiz maligna. Versículo 8 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. O versículo 8, ele não está falando de atos de pecado. Ele não fala, se dissermos que não pecamos. O versículo 8 de 1 João 1 está falando da natureza do pecado. O versículo 9 vai falar assim de atos. Mas o versículo 8 não está falando dos frutos, está falando da raiz. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. Porque temos uma natureza. Então, o que o texto diz aqui? Se dissermos que não temos uma raiz maligna, nós mentimos. Nós temos uma raiz maligna, porque nós nascemos com uma natureza maligna herdada. Isso significa que nós temos pecado em nós. No seu melhor dia, você ainda convive com uma raiz pecaminosa, com uma raiz maligna. Vamos abrir ali em Salmo 51:5. Salmo de número 51:5. Eu não vou afirmar que uma criança é culpada ao inferno de maneira alguma, não creio nisso, mas vou afirmar que todos nós nascemos com uma natureza herdada, uma natureza transmitida. Salmo 51:5 diz o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que isso nos mostra? Que nós já recebemos, infelizmente desde a queda, uma contaminação. O pecado entra no mundo por causa de um homem. Por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Quando nós entendemos, quando nós observamos que o nosso pecado, né, a nossa natureza é maligna, eu começo a entender o porquê que eu preciso de Deus. Porque eu necessito do Senhor, porque é preciso que eu tenha um advogado. O que ocorre modernamente nas igrejas, né? Quem já ouviu essa expressão aqui? Dê o primeiro passo para Deus. Quem já ouviu essa expressão, levanta a mão. Dê o primeiro passo para Deus, Ele vai salvar você. É muito comum essa expressão. Essa expressão está errada. Nós não damos o primeiro passo para Deus. É necessário que Deus, com sua graça, nos atraia e nos chame a Ele. O que ocorre é que boa parte da igreja evangélica brasileira é pelagiana ou semi-pelagiana. Nós não nos vemos como pessoas que recebemos uma natureza maligna herdada. Nós nos vemos como pessoas boas que precisam de Jesus para melhorar um pouquinho. Isso é um erro. Nós não somos pessoas boas que precisam de Jesus para melhorar um pouquinho. Nós somos pessoas que receberam, ao nascer, porque somos um com Adão, uma natureza maligna herdada. Nós recebemos uma natureza maligna que corrompe, e essa natureza maligna que corrompe faz com que nós tenhamos atos pecaminosos. E é interessante,
o versículo diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. E aqui é verdade, aqui é um engano. Eu não tenho essa natureza corrompida. Eu pergunto aos irmãos: quem aqui ensinou o filho a mentir? E por que todos os filhos mentem? Os filhos aqui não precisam. Tem alguns filhos aqui que tem as mães aqui, né? Eu não vou perguntar se já mentiram. Até porque eu não vou perguntar aos pais se já mentiram aos seus pais. Não vou perguntar aos pais que já mentiram aos seus pais. Ninguém nos ensinou. Ninguém normal nos ensina a mentir, né? Quem nos ensina a fazer coisa errada escondido? Não tem um treinamento. Por que nós fazemos? Sabe aquela coisa bonitinha, a criancinha lá bonitinha que está com o amiguinho, aí ela quer o brinquedinho e pega o brinquedinho na cabeça do amiguinho porque quer ele? Ninguém ensinou ela a ser violenta. Isso é violência. Por que ela tem? Porque ela recebeu uma natureza maligna de Adão, assim como eu. Quando o bebê faz birra, ele está fazendo birra, que bonitinho. Ele quer algo e ele não interessa o meio, ele quer. Obviamente não transforma as crianças em demônios de maneira alguma, são imagem e semelhança de Deus. Porém, todavia, entretanto, isso demonstra que desde pequeno nós temos em nós essa natureza. E quando nós achamos que somos pessoas boas, que precisamos de Jesus apenas para melhorar um pouco, nós estamos ignorando a nossa própria natureza. Ninguém ensina filho a fazer coisa errada. O filho aprende sozinho, faz muito bem e faz escondido, porque sabe que é errado. Mas ele é impulsionado a fazer por causa da nossa natureza herdada. Então, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É um engano. Você não vai mudar a realidade. Se você fala: não, eu, embora não tenha recebido Jesus como Senhor e Salvador, eu sou uma boa pessoa e se eu virar crente eu só vou melhorar um pouquinho. Não vai. Não é, Jesus não propõe uma reforminha, ele propõe uma regeneração, uma mudança de vida. E o que João está nos dizendo aqui, na sua primeira epístola, em 1 João capítulo 1? Então é o seguinte: olha, algumas pessoas dizem que não tem pecado, não tem uma natureza herdada, uma raiz pecaminosa. Eram os gnósticos. Ele fala: essas pessoas estão se enganando. Elas têm sim, todos nós temos. E se a gente afirmar que não tem, não há verdade em nós. Agora, se você observar, negar isso é um completo engano de quem você é. Ali em Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos 7, 18. Paulo aqui está falando dele mesmo. Diz o seguinte: por isso que você não é mais raro que o puro ouro de Ofir, né? O seguinte, versículo 18, Romanos 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o quê? Não habita bem algum. E com efeito querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu até sei o que tem que fazer, mas eu não consigo. Quem aqui, depois do domingo passado, essa semana eu vou orar mais. Nessa semana, essa semana eu vou ser o Moody, eu vou ser o Spurgeon essa semana. Essa semana vai ficar as marcas do meu joelho igual na casa do Moody. Eu vou ser Aí chegou o domingo, essa semana eu vou orar mais. Não é assim? Nós sabemos o que tem que fazer, mas não temos o quê? Força para realizar. Porque temos uma natureza fraca. Por isso é importante saber quem que somos. Não existe supercrente. Ninguém é supercrente. Ninguém é a ultra mega power, a última atualização do reino de Deus. Não tem. Não é desculpa para não fazermos. Mas é importante entendermos. Paulo fala: olha, na minha natureza caída, não tem bem algum. Tem uma música muito bonita de Entrono que fala: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada verás de bom. E é verdade. Só que o que as igrejas nos ensinam muitas vezes? Esses movimentos neopentecostais nos ensinam, infelizmente. Olha, está tudo na tua língua, tu declara, vai acontecer, porque tem um poder em você. A gente olha para o texto: o que tem em mim é bem algum. E o versículo 24 do capítulo 7 de Romanos, Paulo aqui vai fazer a confissão negativa, né?
Declare que você é filho do rei, declare que você é isso, declare, no universo vai acontecer. Aqui Paulo faz o oposto, a confissão negativa. Tem a confissão positiva, é que você confessa algo positivo e Deus, o universo, seja lá a força, sei lá o que for, vai fazer que aconteça. É que muitas movimentos neopentecostais fazem. E aqui Paulo faz a confissão negativa. O que Paulo fala de si mesmo? Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se fala isso hoje, eu queria falar, Paulo está amarrado, não declara isso na tua vida não. E a gente fala, não, eu não sou pecador, não aceito essa peste sobre mim. Eu já vi gente falar isso, cristão, evangélico, fala isso, eu não sou pecador. Paulo fala, miserável homem que sou. Ele fala no versículo 23 algo interessante, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele fala que a solução é se entregar totalmente a Jesus. A solução é você ver uma vida pelo poder do Espírito, não uma vida na sua capacidade, uma vida entregue ao Senhor. Só que Paulo nos ensina aqui, e João corrobora com ele, que se eu falar que eu não tenho uma natureza pecaminosa, eu estou só me enganando. Porque se eu temar com você, que você não tem, você vai se irritar e vai demonstrar a sua natureza pecaminosa. É simples. Se alguém te fechar no trânsito, você vai demonstrar a sua natureza pecaminosa. Estava eu, esse dia no trânsito, o cara fez um negócio, aí eu fiz assim, irritação. Por quê? Natureza pecaminosa. A gente herdou isso. É simples. Ah, pastor, eu não concordo. Pergunte a seu esposo ou sua esposa se você não tem uma natureza pecaminosa. É simples, pergunta quem está habitando com você, né? É só perguntar. Não, tu acha que tem aquela pessoa tão calma? Aí pergunta para o cônjuge se é sempre calma. Não é. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Porém o texto continua. Nós temos uma raiz maligna, mas porque temos uma raiz maligna, então temos uma vida com falhas. Verso 9, 1 João, capítulo 1. A gente tem que ter essa visão equilibrada. Se confessarmos o quê? Os pecados são de quem? Se confessarmos os nossos pecados, são nossos pecados, são propriedade nossa, são somente nossos, e a culpa é só de quem? Nossa. Ali em Mateus 6,12, não, você faz isso aqui porque na 5ª geração passada, o teu avô enterrou um cavalo não sei aonde. Não! Nossos pecados. Nossos pecados. Ali em Mateus, capítulo 6, versículo 12. Aqui a oração do Senhor, que o Senhor ensina. Verso 12. Diz o seguinte, e perdoa-nos as nossas dívidas. São dívidas de quem? Nossas. Agora, a gente tem uma tendência. Tudo bem, mas eu errei mais, olha o que fez eu errar. A gente não faz isso. A gente está seguindo uma pessoa quando faz isso. Eu chamo de síndrome de Adão. Lá em Gênesis capítulo 3, versículos 12 e 13. A síndrome de Adão. É uma coisa que todos nós padecemos. Gênesis 3, 12 e 13. Qual é o contexto aqui? Estava todo mundo feliz lá no Éden. Aí veio a serpente, falou com a mulher escutou a serpente, comeu, deu para o homem comeu, ocorreu a queda. Isso é o que ocorreu. Aliás, um adendo aqui, quase toda a cultura primitiva fala de um período em que estávamos, ou o ser humano, ou a humanidade estavam no local aprazível, houve uma desobediência a Deus ou deuses, então houve a expulsão desse paraíso. Isso é uma memória registrada na humanidade. Então, Gênesis é muito bem comprovado em relação a isso. Toda a cultura fala que ocorreu uma ruptura e que a gente foi expulso de algum lugar. Por quê? Porque isso está na memória de todos os povos. Nós sabemos que este mundo aqui está uma bagunça e tem que ter algum motivo. E o motivo é a queda. Ali em Gênesis 3,12 diz o seguinte: então disse Adão,
A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Olha que coisa interessante. Adão, por que você comeu? Aqui Adão bota a culpa em duas pessoas. Em quem? Em Deus e na Eva. A mulher que se o Senhor não tivesse me dado, eu não tinha comido. A culpa é sua e a culpa é dela. Como diria Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. A culpa é sua, a mulher que me deste, me fez comer. A culpa é sua e dela. Aí disse o Senhor Deus à mulher, por que fizesse isso? E a mulher, seguindo a síndrome de Adão, e disse à mulher, a serpente me enganou e eu comi. A mulher botou a culpa em quem? Na serpente. Por isso que João, voltando para João, fala, se confessarmos os nossos pecados. Ah, mas aquela situação me gerou estresse. Faltou temperança. Faltou temperança. A situação pode gerar estresse. Nos cabe fazer o quê? Controlar. Ah, eu sou Davi, eu estou lá e a Betseba está lá se banhando para todo mundo ver. Ela está errada, mas me faltou o domínio próprio. O que a gente aprende com o texto bíblico? Não dá para terceirizar pecado. Ah, eu tive uma criação difícil, teve, ok. Porém, você tem a sua responsabilidade para com Deus. Quando nós não entendemos que os nossos pecados são nossos pecados, nós ainda não estaremos aptos a reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador. Por quê? Porque Ele trata dos nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, são nossas. Não é de ninguém mais, o meu erro é meu erro. É meu, eu errei. Senhor, me perdoa. O cristianismo começa com isso. Me perdoa. Então, a gente tem que se livrar da síndrome de Adão, para ter uma visão equilibrada de si mesmo. Eu não errei porque o mundo é culpado, eu errei porque eu sou o culpado. Né? Porque eu sou o culpado. Segundo aspecto em relação à nossa vida com falhas. Né? Temos uma vida com falhas, negar isso é negar a palavra de Deus. Versículo 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Isso é importante. Sabe aquela pessoa, gente boa, que não quer Jesus como Salvador? Essa pessoa está dizendo que Jesus é um mentiroso. Que o pecado dele não é tão sério que precise de um Salvador. Pode até ter erro, mas não é tão sério assim. Então ele pode se dar bem porque ele vai viver uma vida baseada e pautada nas suas obras. Agora, aqui é muito simples. Se afirmarmos que não pecamos. E aqui, os não pecamos é os atos de pecado. Por que eu pego? Porque eu tenho uma natureza herdada. Quando eu nego a natureza, eu vou negar as ações. Agora, quando eu afirmo que eu tenho uma natureza ruim, e por isso eu peco, eu não vou dizer que eu não pequei. Eu vou dizer, eu sou pecador. Pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Como diria Martinho Lutero. Eu sou um pecador. Então, se dissermos que não pecamos, a gente está chamando quem de mentiroso? Deus. Se dissermos que essas ações não são pecado. Ora, o que define pecado? A lei de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Então, quando você vê alguém que está numa situação, numa vida desregrada, e fala, para mim isso não é pecado, esse ato não é pecado, ele está chamando quem de mentiroso? Deus, porque Deus disse que é pecado, ele fala que Deus está errado ao dizer que isso é pecado. Agora, continuando o texto, nós temos uma tendência muito grande a nos defender. Ou falar que pecamos porque alguém nos fez pecar, ou dizer que aquilo que a gente agiu não é pecado, porque o nosso coração não nos condena. Paulo fala, eu não me importo nem com o meu coração, eu me importo com Deus. E o texto continua. Primeiro ponto, primeiro aspecto aqui é, para ter uma visão equilibrada de mim mesmo, eu entender que eu tenho uma raiz maligna. Vocês entendem que vocês têm uma raiz maligna? Ainda não vencida totalmente, embora sejam regenerados, ainda existe uma luta interior em vocês? O segundo aspecto, entender que você tem vida com falhas. Quem aqui pecou essa semana? Isso é importante a gente saber. Nós pecaremos por dois motivos. Primeiro, para eu não ficar muito elevado, exaltado. Não, eu não sou o último, eu sou um pecador. Eu sou falho, eu erro. Eu erro com os meus irmãos. Eu erro com a igreja, eu erro com o Senhor. Eu erro. Mas também, para não ficar muito lá embaixo, que quando errar, ai meu Deus, eu pequei agora eu não quero mais saber, agora eu não vou na igreja, estou fraco, eu não quero mais na igreja. Não. O que você vai saber? Eu errei, eu quebrei a lei de Deus, eu ofendi o Senhor, isso é seríssimo. Porém, nada diferente do que eu sou. Então eu vou de novo ao Senhor e pedir perdão ao Senhor. Porque eu sei da minha fraqueza.
Miserável homem que sou um miserável homem, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí qual é a resposta de Paulo? Cristo Jesus. E o outro aspecto que nos ajuda a ter uma visão equilibrada é ter Cristo como nosso auxílio. A gente tem aqui uma relação de duas pessoas, Cristo e nós. Quem é que estraga? Nós. Nós temos natureza herdada, maligna, nós temos uma vida com falha. Só que João aqui dá a solução. Apesar de vocês terem isso, vocês têm um grande auxílio. Cristo como auxílio. Por quê? Primeiro, Cristo é nosso advogado. Verso 1 do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Qual é o objetivo? O objetivo do apóstolo ao escrever toda essa introdução do capítulo 1 é que você não peque. Qual é o objetivo de eu pregar? É que você se amolde ao Senhor e não peque. Qual é o objetivo de você orar? Para que o Senhor lhe guarde de poder do Espírito, para que você não peque. Esse é o objetivo. Porém, João, sabendo da condição humana, fala, e se alguém pecar, não precisa ser você, mas se alguém pecar, aí é maravilhoso. Temos o quê? Um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele não nos chama de justos, nos chama de pecadores. Mas o que ele fala em relação a Jesus? O justo, porque nós não somos justos. Isso aqui é fundamental entendermos. Cristo é nosso advogado, aquele que se coloca ao lado para nos defender. Já parou para pensar que quando você erra, Cristo está junto do Pai defendendo você? Por que eu preciso da aprovação humana? Cristo está junto de Deus o Pai, no seu pior dia, no seu pior pecado, na sua pior falha, quando você colocou o pé na jaca, derrubou a ceia no chão, pior dia da sua vida, dia que você fez tudo errado, você tem um advogado para com o Pai. Isso é reconfortante ou não é? Isso não me tira todo o desespero. Por isso que é importante a lei e o Evangelho. E Lutero faz essa separação muito boa. Isso os luteranos são muito bons. A lei e o Evangelho. A lei aponta. A lei bate. A lei acusa. Só que se fosse só a lei eu entraria em desespero. Aí o que tem? O Evangelho. O Evangelho conforta. O Evangelho promete. O Evangelho dá descanso. E aqui a gente vê exatamente isso. Temos um advogado. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Os crentes não têm uma visão correta de si mesmos porque não entendem bolhufas de Bíblia. Aliás, a gente vive uma geração que é absolutamente analfabeta em relação à Bíblia. Não aqui, estou falando de outros locais, aqui não, mas uma geração absolutamente analfabeta em relação às Escrituras. Analfabeta mesmo. Antigamente era comum, eu já preguei isso aqui, eu sei que os irmãos lembram, então precisa responder, mas era comum todo crente saber os 3 ofícios de Cristo: rei, profeta, sacerdote. Era comum isso. Eu sei que todo mundo sabe, era comum. Hoje, né, o que é isso? Ofício? O que é ele? Um oficial de justiça? Né? Porque a gente tem perdido a leitura bíblica e por isso a gente não consegue entender essas doutrinas simples. Né? Hebreus capítulo 4, verso 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Que interessante, né? Tem uma certa seita que diz que Jesus só foi no Santo dos Santos em 1844. Nessa seita guarda o sábado, não come carne de porco, tem uma profetisa. E tem uma estação de rádio. Não quero citar nomes. Né? Esta seita fala isso, mas o texto aqui fala que ele já penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Por quê? Porque eu tenho que continuar firme naquilo que eu confessei, na minha fé no Senhor. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. As fraquezas são de quem? Nossas. Mas o nosso sumo sacerdote, ele se compadece. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui é maravilhoso. Eu tenho uma natureza herdada, eu tenho uma natureza caída, eu tenho ações pecaminosas, há uma batalha entre o meu novo coração, eu regenerado, com o velho homem,
homem, com Adão dentro de mim. Só que o que eu não posso fazer? Eu não posso simplesmente esquecer e ficar. Eu tenho o quê? Um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo. E esse Jesus Cristo, ele faz o que em relação às minhas fraquezas? Se compadece. Eu sei que você sabe que você pode ser um crente melhor do que você é. Eu sei disso. E Jesus se compadece disso. Mas o que você tem que fazer? Não ficar em autocomiseração. Você vai com confiança ao trono da graça, você vai achar misericórdia, mas também ajuda para você ser um crente melhor. Ele é o seu advogado. Ele é aquele que está do lado do Pai em seu favor. O que significa que, apesar de mim, eu estou seguro, porque Ele se compadece. Em Hebreus 7, 25, e aqui você acaba com a noção católica romana de sacerdócio de santos. O que eles alegam? O sacerdócio dos santos não é para salvação, é para intercessão na vida dos já salvos. Só que Jesus já faz isso. Eu não preciso deles. Eles são inúteis perto do que Jesus pode fazer. Verso 25 de Hebreus 7. Portanto, Jesus, pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Significa que Jesus Cristo está a todo momento, em todo tempo, intercedendo pela sua vida e pela minha vida. O fato de você não estar pior é porque Jesus ora por você, intercede por você junto ao Pai. O advogado não somente nos defende, mas ora, intercede pela nossa vida. Como nós somos pouco gratos ao Senhor. Como nós não entendemos o ministério sacerdotal de Jesus Cristo em nosso favor. Eu tenho Cristo como meu auxílio. O pecado não poderá me vencer. Agora, o texto fala aqui, os que por ele se achegam a Deus. Eu pergunto, você tem se achegado a Deus? Você tem ido a Deus? Ou tem vivido uma vida cristã rasa, opaca, xoxa, murcha, sem nenhuma relevância para o reino de Deus? Você tem buscado o Senhor? Ou tem vivido uma vida cristã que basicamente não faz a menor diferença se Jesus é seu advogado ou não? Porque quando nós entendemos que Cristo é o nosso advogado, que Cristo é nosso auxílio, eu vou buscar auxílio. E quanto mais eu estou próximo da luz, mais eu vejo imperfeições. Isso é maravilhoso. Porque quando eu estou vivendo uma vida de progressão e santificação, qualquer falhinha já me incomoda em mim. Qualquer probleminha, qualquer riscado. Sabe aquele carro novo? Uma coisinha já me incomoda. O carro está já mais velho, é uma entre tantas. Quanto mais você se achega ao Senhor para purificar você de toda injustiça, porque o texto fala no verso 9 do 1 João, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando você tem progressão de santificação, qualquer injustiça que você verificar em você, você vai correr para onde? Para Jesus. Agora, isso me remete a uma coisa importante. De que maneira eu recorro a Jesus? Tem um exercício espiritual específico para que eu recorra a Ele. Oração. Aí caímos num dos grandes problemas da igreja ocidental. Somos talvez o povo que menos ora em toda a história do cristianismo. Somos talvez o povo que, se nós não orarmos, nós não vamos confessar os nossos, talvez estejamos ocupados demais para confessar nossos pecados. Hoje não deu para confessar meus pecados. Quando você fala, hoje eu não consegui orar, sabe o que você está dizendo? Hoje eu não confessei ao Senhor os meus pecados. Hoje eu vivi com os meus pecados e eu suportei viver com eles. Eu suportei viver com as minhas falhas e com as minhas injustiças. Elas não me incomodaram o suficiente para que eu fosse a Ele confessar os meus pecados. Claro, se acontecer alguma tragédia, eu vou orar a Ele, porque isso me incomoda mais que os meus pecados. Quando nós temos uma vida de oração, significa que nós não nos importamos com os nossos pecados. E se eu não me importo com os meus pecados, eu não me importo com aquele que propicia o perdão dos meus pecados. E isso é o segundo aspecto de Jesus, nosso auxílio. Verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Eu botei um pecado aqui seguindo a King James, mas não tem pecado. Não tem um pecado aqui. Embora seja isso que esteja falando.
Agora eu pergunto aos irmãos, texto bonito, né? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Eu já disse também, eu sei que vocês sabem. Propiciação? O que é propiciação? Jesus, aí é um problema, por que a gente não tem que usar essas traduções tão fáceis? Porque elas vão botar qualquer outra palavra que não é propiciação. Tá? É igual a NTLH coloca justificação, ela bota aceitação em vez de justificação. Justificação não é aceitação, é outra coisa. O que é propiciação? Quem acerta? Hoje a Diana já ganhou uma estrelinha na EBD. O que é Jesus é o seu propiciador. O que é isso? Propiciação, hilasmos, é o sacrifício expiatório por meio do qual a ira de Deus é apaziguada. Jesus é o para-raio de Deus. A gente não está acostumado a ver Deus como um Deus irado. Mas Deus é um Deus irado. Eu não concordo. Pergunta pro pessoal do dilúvio. Sodoma e Gomorra. Pergunta para eles. Deus está irado com o pecado. Muito irado com o quê? Com os nossos pecados. E Deus deve punir os nossos pecados. Só que Jesus Cristo é o sacrifício que me substitui, por meio do qual Deus é apaziguado. O que é alguém que é apaziguado? Alguém que estava irado e agora foi acalmado. É uma noção chocante e violenta de Deus. Mas eu não posso me desculpar pelo Deus que a Bíblia apresenta. Diz o seguinte, o Deus que é apresentado hoje é um Deus efeminado, um Deus fraco, um Deus que, tudo bem, não é tudo bem. Deus teve que colocar Jesus como propiciação, propiciatório, um local que recebe a ira dele, para que ele possa então se relacionar comigo, e Cristo possa ser meu advogado. Ele é a propiciação, o sacrifício, é um para-raio, né? A ira de Deus está aqui, vai me pegar, ela vai toda direcionada a Jesus Cristo. Isso se deu quando? Na cruz. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. Já estamos indo para o final. Romanos 3. Então, propiciação é o sacrifício pelo qual a ira de Deus é apaziguada. Já sabem. Romanos 3. 24. E aqui, Dr. Martin Lloyd Jones, talvez a maior referência que eu tenho em relação à pregação e ministério pastoral, ele vai falar que aqui é a acrópole da fé cristã, o grande enigma solucionado. Como Deus Santo pode se relacionar com um pecador como eu? Deus não pode nem ver aquilo que é impuro. Como ele se relaciona com um pecador como eu? Verso 24 do Romanos 3. Sendo justificados. O que é justificado? É quando Deus declara que você é justo pelos méritos de Cristo. A justiça de Cristo é colocada sobre você. Isso é justificação. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs, expôs a visão pública na cruz, para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui é maravilhoso. Ele apresentou a forma que ele ia ser apaziguado. E como é que ele ia aceitar os pecadores. Se Deus aceitasse, nos aceitasse e nos perdoasse, somente por perdoar, Deus seria injusto e seria um mau Deus. Deus não pode perdoar o pecado. Deus tem que punir o pecado. Mas Deus perdoa o pecado. Como é que eu limpo isso tudo? É simples. Deus pune o meu pecado na pessoa de Jesus. Então ele é justo. E Deus me aceita em Jesus por meio da fé. Então ele é justificador. Por isso que ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados de quem? Do mundo todo. Que mostra uma expiação ilimitada. Aí eu pergunto aos irmãos para a gente já chegar ao final. Se isso é verdade, as pessoas que ainda não estão em Cristo estão debaixo de quê? Da ira de Deus. Nós devemos orar pelos nossos pecados, pedindo perdão, mas também que o Senhor possa ser o advogado dessas pessoas também. Por isso devemos ter equilíbrio. Não somos a última bolacha do pacote, mas somos valiosos para Deus. Eu não concordo com a visão que não somos valiosos. Certo pregador ao qual eu admiro muito. Falar, a cruz não nos mostra como somos valiosos, mas como somos depravados. Eu acho que a cruz nos mostra as duas coisas. Como nosso pecado é tão terrível,
Mas como somos tão valiosos para Deus? Por quê? Porque se não fôssemos valiosos para Deus, o Filho dele não teria vindo e morrido no nosso lugar. Somos valiosos, cada alma é valiosa. A sua vida é valiosa para Deus. Mas você tem que ter uma visão equilibrada de si mesmo. Você é pecador, você sabe disso, mas não apenas saiba, sinta que você é pecador. E recorra à cruz. Você não pode viver uma vida sem ir à cruz do Senhor. Que a gente possa aprender isso. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ele é fiel em sua promessa e justo. Porque Cristo morreu por isso. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem áreas na minha vida que ainda tem injustiça. Então ore. Confesse ao Senhor. E não cometa a besteira de dizer que você não é tão pecador assim. Você é. Aliás, mais do que você imagina que seja. Amém? Vamos ficar em pé? E vamos cantar um hino? 89.